Todo mundo dentro dessa casa tá com o demônio no corpo. Eu vou tirar o demônio do corpo de vocês. É preciso tirar o demônio do corpo. Sai, demônio! Sai, demônio! Tá todo mundo endemoniado. Eu vou tirar o demônio do corpo de vocês. Pode ficar tranquilo. Pode ficar, todo mundo ficar tranquilo que eu vou tirar o demônio do corpo de vocês. Sai, demônio! Sai, demônio! Luiz Cláudio vivia gritando, vivia falando sozinho, vivia berrando e dizendo que todo mundo estava com um demônio no corpo. É preciso tirar o demônio do corpo de vocês. Sai, demônio, é preciso tirar, é preciso tirar. Luiz Cláudio frequentava uma igreja e talvez por alguma pregação ele ouviu o pastor dizendo que era preciso tirar o demônio do corpo das pessoas. E Luiz Cláudio acabou levando ao pastor que a mãe dele devia estar então com o demônio no corpo. E o pastor caiu então na asneira de dizer a ele que era preciso então tirar o bicho da cabeça da mãe dele. Era preciso tirar o bicho da cabeça da mãe. Se ela está com o demônio no corpo, se ela está com o demônio na cabeça, então você precisa tirar o bicho da cabeça dela. Se sua mãe está com o bicho na cabeça, é fácil tirar. Grita, grita, sai demônio, e o bicho sai mesmo. Ah, o teu padrasto também? Ah, então você tem que tirar o bicho também da cabeça do seu padrasto. Tá com o diabo no corpo? É preciso tirar. Irmão, tá com o diabo no corpo? É preciso tirar. Não pode deixar o diabo no corpo da pessoa. O seu José Manuel, padrasto de Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio saiu então daquela seita, daquela igreja, e voltava com um pensamento assim, fixo na cabeça, que ele precisava tirar o demônio do corpo, ou como disse lá na igreja, né, da cabeça, né, da mãe e também do padrasto. Então ele veio exatamente da igreja pensando assim: ah, hoje eu tiro o demônio do corpo da minha mãe e também tiro do meu padrasto. Hoje eu tiro o demônio do corpo da minha mãe e também do meu padrasto. Ao chegar em casa, Luiz Cláudio começou então uma gritaria: vocês estão com o demônio na cabeça! Vocês estão com o demônio na cabeça! Sai agora! Deixa esse corpo! Eu tô mandando você sair agora! Deixa esse corpo! Vamos, deixa demônio! Deixa demônio! Os vizinhos se assustaram com aquela gritaria e vão para a rua. Meu Deus do céu! O que está acontecendo na casa ali? O que está havendo? Que gritaria é essa? E de repente o Luiz Cláudio pegou um pedaço de pau e começou a espancar o padrasto. Sai, bicho! Sai, bicho! Vai sair agora sim! Tem que sair! E começou a espancar o padrasto. Ele gritava aquilo e batia no seu José, o padrasto. Vamos! Eu mando! Eu tô mandando! Sai, bicho! Sai, demônio! Os vizinhos não aguentaram aquilo e entraram na casa. Ei, vamos parar com esse negócio, Luiz. Vamos parar com esse negócio. Você tá batendo no teu padrasto? Você tá louco? Vamos parar com essa loucura, rapaz. Você tá matando o velho, sabe? Ou você para, ou a gente vai chamar a polícia. Ou você para, ou a gente vai chamar a polícia. Mas ele tá com o demônio no corpo. Ele deu o demônio no corpo. E a minha mãe também. E eu só tô querendo tirar o demônio do corpo dele. Depois vou tirar o demônio do corpo da minha mãe. Quem está com o demônio no corpo é você, rapaz. Quem tá com o diabo no corpo é você. Para com isso. Olha, se você não parar, a gente chama a polícia. Depois desse pito, depois dessa advertência dos vizinhos, o Luiz Cláudio ficou mais calmo. Ninguém entendia como um homem, um filho religioso, que frequentava a igreja ali dos crentes, poderia ter ficado daquela maneira. Afinal de contas, as pessoas vão à igreja para rezar, para orar, para pedir proteção, para pedir paz, para pedir proteção à família.
Só que talvez por uma falha lá do pastor da igreja, ele falou pro rapaz que precisava ele tirar o bicho da cabeça da mãe. Precisava tirar o bicho da cabeça do padrasto, que, sabe, e ele deveria dizer: sai demônio, que o demônio obedece. Você precisa tirar o bicho deles, precisa tirar. Os vizinhos então, depois daquela gritaria, voltaram para casa. E tudo parecia normal e calmo agora. Meia-noite e poucos minutos. Passava pouco da meia-noite. Naquela rua, agora tudo era paz, tudo era silêncio. Já começo de madrugada, meia-noite e alguns minutos. Vai começar a madrugada. Por volta das 10h30, 11 horas, deu aquela confusão. Os vizinhos foram lá e acalmaram o rapaz, dizendo que se ele não parasse com aquilo, iam chamar a polícia. E Luiz Cláudio parou. E agora tá tudo em paz, tá tudo assim calmo. Já meia-noite e meia, meia-noite e 40, já vai quase para 1h, tá quase começando a madrugada, quando de repente, sai demônio, vai sair agora sim, sai demônio, sai, vai sair sim, senhor. Tudo recomeçara. Aquele festival de loucura recomeçou tudo novamente. E a vizinhança acorda, porque de madrugada, no silêncio da madrugada, o som fica tudo mais alto, você escuta mais as coisas. Então, de repente, virou aquele escarcéu todo. Todos percebem que Luiz Cláudio tinha voltado com aquele negócio de tirar o demônio do corpo. Será que era no padrasto novamente? Não. Perceberam que era a mãe agora. A mãe. A dona Maria José, uma pobre senhora de 57 anos. Para com isso, meu filho. Para com isso, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. Você está me matando. Para. O demônio tem que sair, mãe. O demônio tem que sair. A senhora está com o demônio na cabeça, mãe. A senhora está com o demônio na cabeça. É pro bem da senhora. Não, meu filho. Você vai me matar, meu filho. Você vai me matar. Para com essa loucura, meu filho. Para com essa loucura. Não, mãe. Não paro, não. Não paro, não, mãe. Não paro, não. Sabe por quê? É para o bem da senhora. É para o bem da senhora. E de repente, no auge daquela crise, Luiz Cláudio vai até o quintal e apanha uma escavadeira. Não, meu filho. Não, meu filho. Você vai me matar. Não faz isso, meu filho. Não faça isso. Sai. Toma. Você tem que sair, diabo. Vai, sai. Toma. Não, filho. Ai. Eu tô morrendo, filho. Você tá me matando. Não, mãe, não tô matando a senhora, não. Eu tô tirando o diabo da cabeça da senhora. Toma. Filho. Ai, filho. Ai. Toma. Sai, diabo, sai, demônio, sai. Ao todo, foram 30 golpes de escavadeira em Dona Maria José. Luiz Cláudio pensava que a mãe e o padrasto estavam com o diabo na cabeça, o diabo no corpo, como queiram. Os vizinhos então, vendo aquela gritaria e agora perceberam que já não era com o homem, e sim com a mulher, com a mãe, a Dona Maria. Os vizinhos correram novamente para dentro daquela casa. Só que, no caso do padrasto, por volta de umas 10h30, foi possível interromper, porque ele estava com um pedaço de pau batendo no padrasto, como que para tirar o diabo do corpo do padrasto. No caso da mãe, quando os vizinhos chegaram, já por volta de 1h30 da manhã, quase 2h, já nada mais havia a ser feito. Dona Maria José havia já recebido 30 golpes e com o crânio totalmente esfacelado, o corpo arrebentado de pancadas, estava caída. Desesperado, o seu José, o padrasto, sai correndo
Luiz Cláudio, dominado pelos vizinhos, ele babava, ele cuspia, ele gritava descontroladamente: vocês todos estão com o diabo no corpo, vocês todos estão com o diabo na cabeça. Ele transpirava, ele inclusive urinava nas calças. Ele urinava, ele transpirava, ele cuspia, ele gritava. Até que a polícia chegou e Luiz Cláudio foi levado para a delegacia algemado. A polícia teve dificuldades para conter aquele homem. Devido às circunstâncias, o delegado determinou que ele ficasse trancado e algemado na cela, porque ele estava doido, muito doido. E o doutor foi conversar com o Luiz. E Luiz Cláudio disse o seguinte para o doutor: sabe, eu comecei a ver bolas de fogo na minha frente e a cabeça começou a rodar. Aí eu comecei a ouvir latidos de cachorros. Eram muitos cães latindo, uma barulheira de cão latindo. Depois eu senti que estava caindo num abismo. Ah, mas agora eu tenho certeza, doutor, a minha mãe está bem. Sabe, a minha mãe, eu tenho certeza, está muito bem. Ela está ao lado de Jesus. Porque o demônio que estava na cabeça dela, no corpo dela, foi embora. O delegado viu aquilo e ficou estarrecido. Na verdade, existem pessoas que acabam ficando fanáticas. É aquilo que pode se chamar, de se dizer, de fanatismo. Começou a frequentar aquela seita e a ouvir aquelas pregações, e a orientação daquele pastor foi, de certa forma, para ele, que talvez já estivesse manifestando algum problema, uma orientação errada. Você tem que tirar o bicho da cabeça da sua mãe e do seu padrasto, você tem que tirar. Tentou tirar do padrasto à base de um pedaço de madeira, batendo no velho coitado. Nisso os vizinhos vieram, interromperam aquilo e ameaçaram chamar a polícia. E ele se acalmou. Durante algumas horas ficou calmo. Só que já no começo da madrugada, a gritaria novamente. E aí perceberam que já era com a mulher, que era a Dona Maria José. O problema era com ela. E escutavam. Até entrar na casa, invadir a casa, abrir porta, sabe? Demorou. E enquanto isso, ele lá dentro, com aquela escavadeira, foram 30 golpes. Com aquela escavadeira, ele matava a própria mãe, dizendo que ela estava com o bicho na cabeça, com o demônio. Doutor, eu vi tudo. Eu vi o demônio na cabeça da minha mãe. Estava saindo uma porção de vermes na cabeça dela. Aí eu bati com a escavadeira, bati para acabar com tudo aquilo. Eu amo minha mãe. Eu amo a minha mãe e ela me ama, doutor. Ela me ama muito. E agora ela está bem. Agora ela está bem. Segundo alguns vizinhos, Luiz Cláudio também é usuário de drogas. Com o demônio no corpo. Hoje de manhã, uma informação de que o neto matou o avô. O neto de 25 anos. Isso aconteceu ontem. Esse fato narrado aqui é de uma carta vinda do município de Taubaté, ali do Vale do Paraíba. Taubaté, cidade bonita, de muito progresso, não é? Agora,
O fato que aconteceu ontem, eu não sei exatamente onde, mas foi aqui em São Paulo, um neto, que também, segundo dizem, é também viciado em drogas, porém ele não estaria drogado quando tudo aconteceu. Ele estava jogando videogame ontem. 25 anos jogando videogame. Quando então o videogame apresentou um problema. Ele mora com os avós. Quer dizer, morava. Porque agora foi preso. O videogame começou a apresentar problema. Ele foi ficando nervoso. Foi ficando nervoso com o videogame que apresentava problema. Ele ficou tão nervoso que deve ter falado alguma coisa para ele. Calma, sapo, mas o que é isso, né? E ele ficou, então ele partiu para cima do avô, degolando o avô. E o pior, arrancou o coração do avô e deixou o coração do lado do corpo. Dizem que também esse jovem de 25 anos também é usuário de drogas, porém ele não estava drogado, segundo fala, mas fez uma coisa, uma loucura como esse aqui, que algumas testemunhas dizem que esse Luiz Cláudio também é usuário de drogas, mas ele estava frequentando uma igreja, e lá o pastor deve ter falado alguma coisa, que tinha que tirar o diabo do corpo da pessoa, e ele achava que a mãe estava com o diabo no corpo, o padrasto também, e ele falou, então tem que tirar. O pastor falou, se tá, tem que tirar. E ele foi lá, tentou com o padrasto na base das pauladas, mas os vizinhos vieram em tempo. Já horas depois, quando todo mundo já estava deitado, dormindo, até os vizinhos virem, ele já tinha consumado o ato contra a mãe. Contra a mãe. E ele foi, quando foi interrogado pelo delegado, sabe, doutor, eu comecei a ver bolas de fogo na minha frente. A cabeça começou a rodar e eu comecei a ouvir latidos de cachorros. Eram muitos cães latindo dentro da minha cabeça. Depois eu senti que estava caindo num abismo. Agora eu tenho certeza, minha mãe está bem. Ela está muito bem, doutor. Ela está ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. O demônio foi embora. O delegado ouviu e ficou estarrecido. Um fanático. A pessoa já tem problema e houve uma orientação de que, ó, você tem que tirar o bicho da cabeça da sua mãe e do seu padrasto, tem que tirar. Doutor, eu vi tudo. Eu vi o demônio na cabeça da minha mãe. Estava saindo uma porção de vermes da cabeça dela. Aí eu bati com a escavadeira, bati, até acabar com tudo aquilo. Eu amo a minha mãe e ela me ama. Isso foi em Taubaté e foi em Mairiporã. Chegou a informação aqui, o do videogame foi em Mairiporã. Ontem, o neto, jogando videogame, deu um problema no videogame. Ele começou a ficar nervoso com o videogame, nervoso. O avô deve ter falado alguma coisa, deve ter dito alguma coisa. Ele foi, esgoelou o avô, né, cortou a garganta do vô e depois arrancou o coração do vô. Arrancou o coração, tirou o coração inteiro do peito do vô e ainda colocou do lado o coração do corpo. Quer dizer, saudade desta mãe, Dona Maria José, que vendo o que estava acontecendo, dizia para ele: para com isso, meu filho, para, pelo amor de Deus, você está me matando. Não, mãe, o demônio tem que sair, a senhora está com o demônio na cabeça, mãe, tem que sair. Você vai me matar, meu filho, você vai me matar, para com essa loucura. Não, mãe, não paro não, é pro bem da senhora, é pro bem da senhora. Que saudade de você, Dona Maria José. Que saudade de você, desse avô aqui em Mairiporã, cujo neto também dizem, também tem, né, ligado a drogas também. Quer dizer, isso nos coloca o quanto é perverso o vício das drogas. Porque as drogas, na verdade, é que devem levar as pessoas a ficarem com essa cabeça meia doida. Você matar o avô e arrancar o coração,
Fala a verdade. É um negócio absurdo. Você, com uma escavadeira, dá mais de 30 golpes na sua própria mãe. E por pouco já não tinha matado o padrasto antes. Porque diz que o diabo está na cabeça da mãe. Isso é tudo, no fundo, penso eu, coisa relacionada a drogas. Ou a pessoa está necessitando, está precisando daquela droga e aí acabar de fazer qualquer coisa. Por isso que nós temos que rezar sempre, para que os nossos filhos possam não se envolver com essas drogas. Ainda um dia desse, vindo aqui para a rádio, 2 jovens, um som meio estranho no carro, sabe, um som assim, dessas batidonas, assim, tal, mas aquele som alto, né? E chamava a atenção. Aí eu olhei um dos jovens fazendo um cigarro, preparando um cigarro. Do jeito que ele preparava aquele cigarro, aquele jovem não tinha mais do que 20 anos. Era maconha. Aí ele passou-se nos lábios, assim e tal. Aí quando ele percebeu que eu estava olhando, o motorista levantou o vidro. E dava para ver pelo reflexo do vidro, porque tem isso no filme, dá para você ver os dois depois acendendo e os dois fumando. E eu estava acompanhando, sabe quando está trânsito, você vai acompanhando? Então eu fiquei pensando assim, que dó. 2 jovens de 20 anos se envolvem, sabe? Que graça tem. Às vezes os pais estão lá em casa, ou estão, cada um, né? Nem imagino que os filhos estão no pleno trânsito, 1h da tarde, ouvindo aqui para a rádio à tarde, aqui, fazendo cigarro de maconha e fumando em pleno. Você imagina como é que esse cara vai dirigir esse carro? Fala a verdade. Aonde é que acontece essas loucuras todas, esses acidentes às vezes? É tudo, infelizmente, tendo como pano de fundo essas drogas. Que saudade de você. São histórias que a vida escreve. Mas não é assim, sabe, escrita de maneira romântica, de maneira que a vida às vezes leva, não. São histórias que são provocadas, que a vida escreve às vezes com tintas de sangue e provocadas principalmente, infelizmente, por uma coisa que hoje graça no mundo inteiro. Seja numa cidade grande como São Paulo, seja em cidades pequenas, as drogas. O rapaz que viu o diabo no corpo da mãe do padrasto era de Taubaté, é de Taubaté, Luiz Cláudio. O outro que ontem matou o avô e arrancou o coração do vô é aqui de Mariporã. É rezar para que nossos filhos e netos estejam sempre protegidos. Porque aonde a droga chega junto a tragédia.